As últimas palavras do apóstolo Rina durante o socorro emocionou a Web, porque durante aquele momento que ele estava sendo socorrido ali, né, indo ao hospital, ele começou a pregar para um rapaz que estava socorrendo ele, e o rapaz depois disse que ficou muito emocionado e acabou até se entregando para Jesus. Olha que lindo, né? Porque quem tem o chamado pastoral para pregar, para evangelizar, até mesmo, né, em situações difíceis, a pessoa vai ali e faz o chamado dela, né? E o apóstolo Rina, né, um grande pastor, né? E hoje, posso até falar um negócio, Fábio, a internet acaba com a reputação de pessoas, né? A verdade é essa, assim, a situação não pode ser nem aquilo, nem a metade do que a internet compartilha, e as pessoas hoje vão cancelando, vão acabando com a reputação dos outros, vão dizendo tantas coisas, né? Que não tem nada a ver, que é terrível, vamos dizer assim, é terrível. E infelizmente muitas pessoas vão sendo abaladas, né? E essa enxurrada de críticas, né, que foram derramadas sobre o apóstolo Rina, a situação familiar interna que ele estava vivendo, né? Pode ter gerado, né? Que situação triste, né? Que chegou a ocasionar isso, mas você vê que até mesmo sofrendo ali a dor da queda, alguma coisa, Sim. alguma situação, as últimas palavras dele foi de levar Jesus àquelas pessoas que estavam ajudando. Então é gratificante, né? Você vê que o homem de Deus, porque eu sempre falo aqui, perfeito ninguém é, tá, gente? Perfeito ninguém é. Né? Não olha aqui pro pastor Galdino, o pastor Galdino é perfeito. Não sou perfeito, né? Não sou perfeito. Pastor Fábio Filho não é perfeito. Pastor Marcelo Cerqueiro, o pastor Ora, mas também não é perfeito. Ninguém é perfeito, gente. Perfeito é só Jesus, né? Todos somos homens e somos passíveis a falhas, a erros, né? Agora, sabe o que é engraçado, Fábio? O apóstolo Rina ajudou milhares e milhares de pessoas. Sim. E líderes, né? Uhum. Aí, no momento de uma situação difícil que ele passou, muita gente que foi abençoada pelo ministério dele, né? Virou as costas. Virou as costas para ele, né? A ingratidão, né? A trairagem também. Isso. Que é o que eu fico mais chocado no meio evangélico, porque eu nunca vivi isso, né? Porque a minha vida toda foi crescer na igreja, né? Mas o que a gente ouve daqueles irmãos que se convertem, que antes era do crime, né? Que eram de organizações criminosas, eles falam, pastor, quando é lá no mundo não tem patifaria, não. A palavra é reta, a palavra é direta, o negócio tal. Aí a gente vê na igreja um monte de gente, né? Que fala mal. Isso é natural, né? Isso aí já existia desde a da igreja primitiva, tanto que Paulo ele orienta o obreiro a se desviar de conversas profanas, palavras vãs, né? Que não levam a lugar nenhum. Então, quando ele orienta obreiros naquela época, é porque existia esse tipo de atitude na igreja, né? Aí você vê, dentro da própria igreja, um monte de gente traíra, gente que gosta de... Queria ver mesmo o negócio pegar derrota, fogo. Né? Você fica olhando essas situações e aí você fica falando, caramba, que situação triste, né? Que situação complicada, né? Enfim, Deus recolheu o apóstolo, já está descansando no seio do Senhor, né? Porque ninguém pode tirar o mérito de que ele levantou uma grande igreja, deixou um grande legado. Mudou uma geração, né, pastor? E muitas vidas foram alcançadas pela pregação do evangelho através da boca desse homem. Tanto que a prova é que as suas últimas palavras não foi falar sobre ele. Sim. Né? Porque nunca é sobre nós. É sempre sobre Jesus, né? Então isso só testificou que até mesmo no fim, antes da morte, o apóstolo Rina, né, pregou para aquelas pessoas que estavam socorrendo e ainda alcançou, né? Alcançou uma vida para Cristo. O rapaz, se eu não me engano, ele mora em Diadema. A esposa era evangélica há muito tempo e orava, né, para Deus converter ele. E ele não queria saber de Jesus. E ali na hora da morte, ali, nos últimos momentos, ele diz que as palavras do apóstolo tocaram muito o coração dele e ele acabou se voltando para Jesus. Então, na hora da morte, ele ganhou mais uma vida para Jesus. Que testemunho, né? Testemunho forte. E aqui a gente sempre orando pela Igreja Bola de Neve, que a transição seja uma transição pacífica, que os novos líderes da igreja sejam pessoas comprometidas com o evangelho, com a visão do reino e com a visão levantada da igreja, né? Do próprio apóstolo, né?
Ó, o pastor Carlos Madeira aí, que leu o comentário dele. Infelizmente, muita gente só vê o tombo, mas não vê as virtudes e as vitórias, as conquistas das pessoas. Isso chama ingratidão. Justamente. E ainda mais quando muitas das coisas são levantadas inveridicamente, né? Falso testemunho, né? Hoje a pessoa ela não quer pegar... É igual tem um vídeo no YouTube, Fábio, que é interessante, né? Isso eu vi uma pregadora contando, né, numa das pregações, ela falando sobre calúnia e difamação. Além de ser crime no Brasil, calúnia e difamação, acaba com a vida da pessoa. Tinha um pastor que era dirigente de uma igreja, né? E aí, olha só que triste essa situação, né? Um pastor que ele era líder de uma igreja. E aí, um culto de domingo lá da Santa Ceia, uma irmã na igreja se levanta e fala: eu não aguento mais. Eu preciso contar. Eu preciso falar. Aquela coisa toda, tal. Aí o pastor fala: o quê, irmã? Eu e o senhor tem um caso. Misericórdia. O senhor é meu amante. Eu sou a sua amante. O pastor tá repreendido, ô capeta, Satanás. Você é o demônio, tal, aquela coisa toda. A esposa do pastor começou a passar mal, tal. Levaram aquela mulher que estava acusando o pastor para uma sala, né? Tal, levou a esposa e a esposa, mas que negócio é esse? Por que você tá falando isso, tal? Ela falou: não, ele não tá querendo confessar, mas ele tem um caso comigo, tal. Ele falou: não tem, pastor, não tem. Você é uma mentirosa, filha do capeta, do diabo. E tem. Para provar que tem, o senhor tem uma marca no seu órgão genital. Aí a mulher olhou e falou: não é possível. Você é um cachorro, canalha, tal. Acabou com a vida, acabou com o casamento. O pastor saiu da igreja, humilhado, né? A mulher se separou com os filhos, tal. O cara perdeu a família, perdeu tudo, tal. Aquela coisa, os anos se passaram. O líder da denominação recebe uma chamada de uma senhora, já no leito de morte com câncer terminal. E ela falou assim: eu preciso da visita, vamos dizer assim, do presidente da igreja. É só com o presidente que eu quero falar. Aí foi assim, tão pegado assim, o pastor: vou lá ver, vou lá. Foi quando chegou lá, a mulher falou: eu quero pedir perdão pro senhor e pro meu antigo pastor. Mas por quê? Você lembra daquele caso assim? Lembro. Aquilo foi uma grande mentira que eu levantei. Meu Deus. Aí o pastor trouxe na minha mão: mas como? Se você falou algo tão específico, sim, a respeito do corpo do pastor. Aí ela falou assim: é que na época eu trabalhava como faxineira no hospital. Em uma época que o pastor foi internado, eu limpando lá, eu levei para a enfermeira e falei: brincando ali, deixa eu ver aqui o meu pastor, tal. Levantou, porque no hospital, quando você vai fazer cirurgia, você fica só de, né? Até vergonhoso, né? Você fica com... Nossa, demais. Terrível, né? Foi, levantou e viu o órgão genital do pastor. Misericórdia. Né? E o diabo entrou na mente dela, fez toda aquela questão, o pastor perdeu o ministério, o pastor perdeu a família. Aí vai lá, depois de 20 e poucos anos, acharam esse pastor, né? Antigo pastor, num sítio bem distante, depressivo, triste, e vai lá o líder da denominação, junto com a equipe diretora da igreja, e vai levar a carteirinha dele de pastor. Aí o pastor chegou lá, contou o que aconteceu e falou: nós viemos aqui te restituir sua carteirinha de pastor. Aí ele falou: eu só aceito essa carteirinha se também o senhor restituir a minha família. Meu Deus. Restituir todos esses anos que eu perdi com os meus filhos. Então... é terrível, Fábio, quando as pessoas levantam falsa calúnia, falso testemunho contra alguém. E às vezes você não tem como se defender. É só o tempo, né, pastor? É justamente. Isso é terrível, né? Mas nada melhor do que o tempo, né? O final daquela pessoa foi o quê? Foi no leito de hospital morrendo de câncer, né? A gente não deseja o mal de ninguém, né? Por isso que eu falo: cuidado quando você não tem conhecimento de alguém, quando você fala de alguém, quando você levanta falso testemunho contra alguma pessoa. Deus... ele tá vendo. E ele é justo. E ele é justo. Deus está vendo e ele é justo. Se falar besteira, se levantar falso testemunho e calúnia, uma hora a conta chega, Fábio. Infelizmente, o apóstolo Rina, né, chegou a um fim trágico com a morte num acidente de moto, né? É isso aí. Tá aí os ensinamentos aí com essa notícia. Aprendemos muito, né? Agora nós vamos para a próxima notícia, que tem a ver com pastores também. Aconteceu essa semana, né? Em menos de 24 horas, 2 pastores sofreram tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Na terça-feira, foi o pastor Silas Malafaia, por volta de 6 e pouco,
Ele estava a caminho da igreja, a DEVEC, a igreja sede do seu ministério, e aí tentaram entrar no carro dele, queriam que ele abaixasse o vidro, e graças a Deus não aconteceu nada, né? E na quarta-feira, no dia seguinte, tentaram também com o pastor Leonardo Sali assaltar ele, só que o cara se deu mal, hein? Caiu, ele meio que passou por cima assim do cidadão lá, não morreu, graças a Deus. Mas assim, o Rio de Janeiro a gente sabe que é muito perigoso, mas é algo assim, menos de 24 horas, 2 pastores, grandes líderes no Rio de Janeiro, né, pastor? É uma potestade maligna mesmo, né, Fábio? De perseguição contra a vida dos servos de Deus, né? Mas assim, você vê, né? Deus é bom, Deus dá o livramento, Deus dá o escape, né? No caso do pastor Silas Malafaia, a equipe dele, né? A equipe dele de segurança foi lá, né? Foi lá e desceu o chumbo, né? Nos vagabundos, né? E um foi preso, o outro pegou na clínica lá, se tratando, enfim. Teve o livramento, né? E a gente ora para que Deus continue guardando o servo de Deus. O outro, né? Às vezes, assim, é complicado, porque apesar que ele tinha um carro blindado, né? Sim. Com o carro blindado, o cara bateu com a arma no vidro, ele foi e acelerou, né? Aí é aquela coisa, né? Um delegado correto, justo, o que ele vai colocar no boletim? Legítima defesa. Legítima defesa, né? E fora que o próprio pastor Leonardo disse que os rapazes já tinham passagem pela polícia e estavam soltos. Assim, com habeas corpus, se eu não me engano, né? Ou aquela saidinha, não volta, tal, e tá cometendo crime, né? É muito triste, né, gente? A gente vê, isso aí é um reflexo da sociedade brasileira, né? E aí atende todo o nicho da sociedade, tanto pastor como qualquer pessoa normal aí, empresário, enfim. Qualquer pessoa ele está passível de sofrer, né? Uma tentativa de assalto e tal. Mas os órgãos competentes da segurança pública, eles sempre falam, né? É importante não reagir. Porque, graças a Deus, num caso desse, dos pastores, tinha um carro blindado ali, né? São 2 grandes líderes conhecidos, né? Tem condições também de manter ali o carro blindado, né? Ainda mais o caso do pastor Silas, que é uma pessoa assim que fala bastante, né? A respeito de todas as áreas da sociedade brasileira. Inclusive, ele mexe em situações, né? Que tem muita gente que tem raiva. Quando ele fala do STF, do ditador de toga, né? Alexandre de Moraes. Quando ele fala a respeito do presidente atual, do governo atual, né? Ele é um duro crítico, né? Do governo atual e também de algum dos ministros do Superior Tribunal Federal. Querendo ou não, fica uma pessoa muito pública, marcada, né? Então, por isso que às vezes é complicado, Fábio. É complicado, mas nós damos glórias a Deus, né? Por quê? Porque os servos do Senhor receberam o livramento. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E a gente tem que vigiar, né? Como qualquer pastor, líder, né? Eu sempre falo, então eu falo, eu ando vigiando, né? É o que eu falo, não tenta sorte não, irmão. Às vezes o cara fala, não tenta sorte não, porque se tentar sorte, vai levar. Primeiro tem Deus e depois tem também, né, quem faça. E é o seguinte, eu trouxe até essa notícia para dizer que pastor é comum, sofre também como qualquer outro cidadão, né? No caso esses aí. E também tem aquela questão, tem gente que é contra. O pastor andar com carro blindado, ou o pastor andar com segurança e tal. Não, independente de ser pastor ou não, se você tem condição de ter um carro blindado, se você tem condição de andar com segurança, não vai andar por quê? Né? Tem gente que é contra isso, né? Não, se você pode, então isso é um grande exemplo que, imagina se o pastor Silas Malafaia não tivesse ali um carro blindado, não tivesse segurança, o que não teria acontecido? Podia até alvejar ele. E fora que existe ainda uma investigação para saber se de fato era uma tentativa de assalto ou uma tentativa de homicídio. Também tem isso, né? Então investigando relacionado a isso. Então, graças a Deus, Deus trouxe o livramento e é isso. A gente tem que permanecer vigiando e orando, né? O que a palavra de Deus diz. Orai e vigiai, né? Na verdade, fala primeiro vigiar. Vigiai e orai, Então tá aí. Vigiar e orai. Porque não adianta você orar e não vigia, irmão. Aí vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim, né? Bom, a semana passada o senhor comentou sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro, toda essa investigação, né? Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa no planejamento do golpe de Estado, diz a Polícia Federal. Qual que é a opinião do senhor relacionado a isso? Eu acho que se tudo isso for concretizado e realmente havia uma conspiração para eliminar o presidente eleito, o vice-presidente e o ministro, né? Aí já é uma coisa muito grave, Fábio. Aí eu acho que... Porque a Polícia Federal é uma polícia muito independente, Fábio, tá? Às vezes não tem como falar
Não, mas é que tem gente colocada... Tudo bem, o coordenador lá, o diretor, o superintendente é indicado pelo presidente, mas a corporação são pessoas concursadas, são pessoas, sabe, Fábio, que são preparadas tecnicamente para estar ali, os investigadores e tal. Quando chega num caso desse, é um pouco complicado, né? É um pouco complicado, mas que nem eu volto a falar. Para mim, Bolsonaro ele só está colhendo tudo que ele plantou nos 4 anos de governo dele, né? Infelizmente, complicado. E eu sempre falo assim, e é o quê? É um jogo político, de alguma forma, né? Para eles tirar o antigo presidente da corrida eleitoral. Apesar que ele já está inelegível, né? Mas pode reverter, então eles estão tentando criar em outra esfera, né? Então, outra esfera do judiciário para isso acontecer. E uma forma disso acontecer é até eles conseguirem prender, que eu acho que, Fábio, que não vai ser difícil não, tá? Eu acho. Até porque ele mesmo, eu ouvi uma entrevista dele, ele comentou que ele sabia algo assim meio por cima, tal. Então ele é aquele ditado que diz que o peixe morre pela boca, né? Era melhor ele não falar nada, deixar acontecer aí as investigações. Mas ele quer ficar falando, e isso que acaba complicando ele. Justamente. E não sei não, viu, Fábio? Não sei não, mas volto a dizer, tá? Hashtag 2026, nem Lula nem Bolsonaro. Tá? Para mim são 2 políticos incompetentes, tá? Incompetentes, tá? Não, eu ia falar irresponsável, né? Dá igual a Janja, né? É incompetente, tá? Para mim, tanto Lula como o Bolsonaro são 2 políticos incompetentes, né? Não tem qualificação necessária. Já provaram, né? Essa que é a questão, Fábio. Já provaram, porque um está no poder, já esteve, voltou ao poder, e outro já esteve no poder. E já mostraram que essa polarização no Brasil não leva o Brasil a nada, o nosso país não cresce, as coisas estão caras, o dólar bateu 6 conto, o negócio tá feio pra caramba. Não tem picanha, não tem nada. Não tem nada. Então, a grande verdade é que oxalá Deus, no próximo eleição federal, levante um novo líder pro Brasil que não seja nem esses espectros aí que a gente tá vendo, seja uma pessoa mais equilibrada, mais coerente, mais preparada também para liderar uma nação igual é o Brasil, né? Mas eu acho que vai ser preso. Bom, vamos então para a última notícia. Tinha até mais, né? Mas por conta do tempo, do horário, nós vamos encurtar aqui. Mas vamos para a última notícia, que é bomba. Ixi, solta de novo, Fábio. Meu Deus! Que notícia que será que é essa? Eita, olha aí, ó. Essa notícia está dando o que falar. E nos bastidores estão dizendo que tá pegando fogo, né? Mas tem como soltar o áudio? A gente consegue soltar o áudio do pastor falando aí? Eu vou preparar o áudio. Porque eu acho que é importante, até pra gente dar o contexto. Que tem gente que não sabe, né? Não sabe o que tá acontecendo, mas eu acho que é importante colocar o áudio, para que a pessoa que está nos ouvindo, ela tenha a própria consciência do que a gente está falando, né? Mas até a matéria... para não achar que é conversa. Que a gente está querendo botar fogo na lenha, né? Lenha no fogo. Lenha no fogo, né? Isso aí. Eu vou pegar aqui o vídeo, pedir para a produção aqui me enviar. Isso. Mas é isso. Ontem saiu aí, engraçado que saiu no Instagram, Assembleianos de Valor. Né? Tá mais para assembleiano encrenqueiros do que de valor, né? Saiu esse recorte, o pessoal tá falando assim, é um podcast e tal. Não é um podcast, é um programa na rádio do Ministério do Belém, do qual quem são os apresentadores são os próprios netos do pastor José Wellington, né? Eles que são os apresentadores. Ele esteve participando desse programa de rádio, que aí é como o nosso aqui, acaba indo para as redes sociais, e o pastor fez um comentário que incomodou o bispo Samuel Ferreira, que é o pastor da Assembleia de Deus no Brás, que inclusive eles são vizinhos. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vou dizer uma coisa, não é vaidade não, mas hoje aqui em São Paulo, os melhores nós não estão aqui conosco. Ele vai pro Brás, só não pessoal daqui. Agora mesmo vai ter uma festa lá, só 4 daqui para pegar lá. Tá bom. Sai a cabeça daqui, né? A gente não tem medo, não, né? Não tem medo de perder eles, né? Não, nós fomos vacinados.
Falou nosso povo. Hoje, vou dizer, não é vaidade não, mas hoje aqui em São Paulo, os melhores ensinadores estão aqui. Os melhores ensinadores estão aqui. Quem vai pro Brás é só o pessoal daqui. Quem vai pro Brás é só o pessoal daqui. Agora falou que lá no Brás não tem pregador à altura. Mesmo vai ter uma caixa, não, só 4 daqui pro pegar lá. Tá bom, Sai a cabeça daqui, né, vô? É até engraçado porque é a simplicidade de um homem de 90 anos, né? 90 anos, mas é aquilo. Não, mas é o que eu falo, é a fala... simplicidade, sim, mas, cara, tem que relevar que é um homem de Deus de 90 anos de idade, né? Mais de 90 anos, tem 92 anos o pastor Zé Wellington, né? Por aí. É um homem de 92 anos de idade, né? Assim, falou naquele ali, naquela conversa ali, ó. Amém, ele é o pastor da igreja. Todas as igrejas têm bons ensinadores. A verdade é essa, Fábio, tá? A verdade é essa. E eu aproveito para falar o seguinte, que na verdade, itinerante, muito itinerante aí, né? Tem itinerante que só tem uma carteirinha de uma convenção. Eu congrego na Assembleia de Deus do Belém, eu congrego na Assembleia de Deus do Madureira, do Santa Amaro. Na verdade, só tem a carteirinha, mas não senta para participar de uma Santa Ceia, né? Não senta para participar de uma Santa Ceia, não é pastoreado por ninguém, não presta conta da vida espiritual para ninguém, fica aí nos altares dos outros pregando aí. Entendeu? Agora, o grande fato é que esse comentário incomodou o bispo lá, o santo bispo, incomodou ele ao ponto de ele tomar uma decisão, não foi isso, Fábio? E qual foi a decisão que ele tomou? A decisão, segundo esse portal de notícias, né, que está proibido agora os pregadores do Ministério Madureira pregar na AD Belém e também está proibido de receber os pregadores da AD Belém no Ministério Madureira. Mas isso aí pra mim não é novidade, porque outro dia ele proibiu também os nossos também pregar e eu falei também, então ninguém do Brás prega aqui, pronto. Eu já não gosto dessa coisa, você sabe, né, Fábio? Uhum. Assim, eu acho que toda a igreja tem seus pregadores, né? Então, por exemplo, o pessoal fala, nossa, por que reúne tanta gente nos 12 dias na ADSA, tal, nos clamor do começo de ano? Porque aqui o negócio não é o pregador e o cantor, aqui é o propósito. Sim. O povo da nossa igreja que entende que buscar os primeiros, dedicar os primeiros dias do ano para Deus é entregar a primícia. É semear para colher durante todo o ano de 2025 que vai entrar. Então eu não preciso ficar para encher a igreja, eu tenho que chamar o pregador das galáxias aí, o pregador fulano de tal, que tá na mídia. Apesar que hoje também tá até coisa feia, né, Fábio? Você quer chamar uma cantora para pregar, é 20 conto, com um pastor para pregar. Sim. É 20, 30 conto. Ô, Fábio, você sabe quanto que a pessoa... Para ganhar 20 conto, irmão, tem que ser um diretor, um gerente de uma boa empresa, cara. De uma boa empresa, desculpa falar, Fábio. Desculpa falar. Muito, né? Tem que estudar muito. Vive sob pressão, tal, aí pregador aí, cantor, que é 15, 20, 30 conto, entendeu? E é o hotel que ela tem que escolher, que é não sei o que lá, é uma alimentação. Se catar, a verdade é essa, achando que dinheiro de dízimo de viúva, de aposentado, de gente que trabalhadora, é dinheiro pra se jogar fora. Se liga, rapaz, tem que semear na própria igreja, semear na estrutura da igreja, dar boas condições para a congregação local, ajudar de alguma forma, né? Então, ficou um pouco banalizado. Eu acredito que os pregadores itinerantes do Assembleia de Deus do Belém estão muito tristes hoje. Com certeza. Principalmente os 4 que iam pregar lá na festa. E olha que tá vindo aí os 12 dias que a maioria das igrejas, né, fazem. A maioria das igrejas fazem os 12 dias, né? Principalmente as igrejas aí que foram citadas. Ou seja, muitos já foram cortados, né? É complicado, Fábio, é complicado, né? A irmã Vanita aí falou, tem gente que cobra muito mais, Sim. A verdade é essa, né? Eu falei assim, é porque eu não tenho conhecimento que a gente quase não traz ninguém assim, né? Dificilmente, né? Então, o que acontece é o quê? É que tá tão difícil, mas assim, no cerne dessa notícia é o quê? É um senhor. O senhor acha que o bispo não deveria levar em consideração a fala dele? Não, porque, senhor de 90 anos de idade, Fábio. É um senhor de 90 anos de idade, Fábio. Tadinho. Às vezes fala por falar, né?
Pô, aqui, ó, deixa eu falar com você que tá me ouvindo. Quem aqui tem um idoso na família que já passou aí dos 80, 90 anos que fala as coisas por falar? Tem hora que até você fala assim, ó, meu... Segura aí. Segura aí, não precisa falar isso, mas a pessoa tá... Eu lembro uma vez, Fábio, foi muito engraçado, né? O meu avô, eu acho que já tinha quase 70 e pouco, para 80 anos, veio uma política aqui na igreja, aí ele falou assim, tá aqui, irmãos, ó. Tá aqui a política fulana de tal. Nós vamos orar por ela, viu? Mas é o seguinte, não sei se foi a política ou o político, né? Se mijar fora do pinico... Cara, releva, o senhor de 80 anos de idade, sabe, Fábio? É uma coisa pra você falar, não é? Tipo assim, podia falar, ó, se você errar, pisar nós vamos, na bola, né, pisar na... Assim, mas se mijar fora do se mijar pinico. fora do pinico, porque é uma expressão, uma força de expressão, né? Que é usada. Agora, poxa, um senhor aí de 90 anos de idade fez um comentário ali no programa interno da igreja e tal. Então, gente, é complicado, né? Eu não faria isso, né? Eu não relevaria isso daí, né? Aí, ó, o pastor William falando, o pastor Zé Wellington estava numa conversa informal com os netos e não foi por mal. Eu acredito que é dessa forma também, né? Levar para esse... levar para esse lado de proibir, né? Então é o seguinte, olha o que eu vou falar aqui, solta a bomba aí, Fábio. Olha o que eu vou falar agora. Vamos lá, olha aí, o pastor Galdino, hein? Aumenta o volume aí, pessoal. Levar para esse lado só confirma a fala do pastor, que os melhores ensinadores estão na igreja dele. Não é, Fábio? Não é? Ué, porque se não é, você continua recebendo os irmãos e coloca os seus também para fazer, para ir nas outras igrejas, ponto final, né? Então, assim, quando se toma uma atitude dessa, né, só mostra mais a força do pastor, que reforça e confirma aquilo que o pastor falou, ele tem uma coerência na palavra dele, né, Fábio? Tá aí, pessoal. As notícias do dia, hoje comentada pelo pastor Galdino Júnior. Vocês gostaram aqui? Vão colocando aqui nos comentários. E compartilhe o vídeo para que você possa mostrar para outras pessoas também. É importante aqui, tem umas pessoas aqui comentando, né? Por exemplo, a Juraci, eu acho que nem deveriam nem cobrar, falando sobre pregadores que cobram. Não, aí é um outro assunto polêmico, Fábio, que, por exemplo, tem Deus que chamou a pessoa para o ministério, né? O cara fica lá 3 horas se preparando para preparar uma mensagem, né? O cara ele já só focou naquilo, aí ele vai na igreja, Deus usa ele, né? Deus usa ele, aí o pastor dá uma batidinha nas costas, o irmão tem conta para pagar. Né? O irmão tem que comer, o irmão tem que vestir, o irmão tem que lavar o terno dele que molhou e suou lá. Aí também chegar a deixar a pessoa com a mão abanando, eu acho que também é sacanagem do líder do pastor fazer isso, né? Agora, a grande questão é o seguinte, o propósito do pregador não é receber. Não é receber. Não é pelo financeiro. Pelo financeiro. Ele vai lá, prega a palavra, semeia, ponto final e acabou. E recebe algo ali da igreja. Eu não vejo nada mal disso para quem é itinerante, né? Eu não vejo nada disso. Mas o que eu tô vendo hoje é o seguinte, o cara ele pega e ganha uma notoriedade na internet, ali uma coisa tal, fica requisitado. Antes ele atendia as pessoas. Não, marca aí, irmão. Agora não, agora você tem que falar com o meu assessor. Sim. Tem que falar com o meu assessor. Por quê? O assessor falou, ó, irmão, tá corrida aqui e tal, agora é fulano tanto. Então, aí eu acho que a pessoa ela vai perdendo o fio da meada e aí a prática, a vocação de ministração da palavra, de pregação começa a se tornar um negócio. Aí é perigoso, Fábio. Aí é perigoso.